coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, pois, nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis, e eu também, tá? Não é só vós não, eu também, manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, mate a sua natureza humana. Tá? Aí ele vai colocar aqui a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6, presta atenção, que coisa séria o alerta de Paulo para a igreja de Colossos naquele dia e para nós nos dias atuais. Olha o que ele vai dizer: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pelas quais coisas, ou seja, as coisas já descritas acima. E aí ele vai dizer aqui: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Ou seja, ele está escrevendo para uma igreja e está dizendo para a igreja: olha, vocês andavam quando vocês viviam nela. Agora eu e você que estamos aqui, vamos atualizar a Bíblia para nós e devemos pensar se nós ainda não estamos andando. Que se estiver andando, filho, o céu é para os outros, não é para quem estiver andando. Aí nós vamos olhar para o versículo de número 8, diz: mas agora despojai-vos, ou seja, arranca de você também tudo. Tudo é tudo ou tudo é mais ou menos? Meio lá e meio cá. Tudo é tudo ou tudo não é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. A gente precisa pensar na palavra. Aí despojar, ou seja, arranca de você. É como se eu tivesse com um paletó e estou sentindo calor, tiro o paletó. Despojai-vos de tudo. Agora, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, ou seja, não somos mais aquela pessoa antes da conversão. Nós estamos vestidos de um novo homem, uma nova mulher, um novo caráter, uma nova personalidade, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E aí ele vai dizer aqui: não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, que eram aquelas nações ali ao redor, servo ou livre, mas Cristo em tudo, em todos. Mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, quando ele está falando aqui de bárbaro, cita, circuncisão e incircuncisão, ele está dizendo o seguinte, para resumir: não escapa um. Ninguém está fora desse padrão de Deus. Então, para aqueles que são para aqueles que são ímpios, eles vão sofrer o dano. Eles vão sofrer o dano da ira de Deus. E para a igreja do Senhor, ela tem que se submeter à vontade de Deus. Então eu quero te convidar para uma breve oração. Pai, abençoada é a tua palavra, e nós estamos aqui submissos à tua vontade e queremos ouvir a tua voz. Peço que o Senhor me dê um caminho pelo teu Espírito Santo sobre esta palavra, para instruir os teus filhos, fazendo-os lembrar-se do compromisso que nós devemos ter com o sacrifício de Cristo na cruz. O Senhor deixou a tua palavra
que é o norte para a nossa vida, é a bússola que nos guiará ao céu. Senhor, agora coloca em nós, no nosso coração, a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Obrigado, gostei, porque eu gosto de trabalhar com essa tradução aqui, então eu acho muito interessante ela. Então, amados, exortação à santidade, ao amor fraternal, exortação é convite. Tem pessoas que, no meu tempo, quando eu me converti, a pessoa, ela, vamos dizer assim, fomos ensinados que exortação era chegar ao coro na igreja. O líder, às vezes, a vida dele estava esfrangalhada, mas ele cobrava dos outros. E você, irmão? Puxa, quer dizer que eu sou maior do que vocês? É nós. Eu me incluo nesse meio. Também sou ovelha. Lidero, mas sou ovelha. E não adianta eu querer mostrar algo que eu não sou, porque depois Deus vai mostrar para mim que eu não sou aquilo que eu estava mostrando. Então o que nós precisamos fazer? Olha o que o apóstolo está pensando. Portanto, ele está dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É difícil buscar as coisas que são de cima? Buscar os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, temperança, mansidão, fé, domínio próprio. Domínio próprio. Aprenda a se dominar. Às vezes a gente quer dominar os outros, quer mandar nos outros, mas não manda em si próprio. A nossa natureza carnal manda em nós e nos tornamos às vezes um mau testemunho para quem vê. O problema nosso é o testemunho nosso aos olhos dos outros. Quem nos vê, o que é que eles pensam a nosso respeito? Eles olham para nós, verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Como eu já disse muitas vezes para vocês aqui, eu prego diante da minha mulher, diante dos meus genros, às vezes, ou nora, ou diante dos meus filhos e dos netos. Eu tenho que ser um exemplo primeiro para a minha família, porque senão eles acabam me analisando e dizendo assim: puxa vida, esse que prega aí no altar é o que devia estar lá em casa. Então, amados, nós precisamos buscar as coisas que são de cima, e ele está dizendo: buscai. Quando você, hoje está tudo tão fácil, né? Você pega o telefone e liga lá, manda trazer o remédio da farmácia, manda trazer o lanche, manda trazer o marmitex, né? Daqui a pouquinho eu acho que já até está fazendo isso. Você liga no supermercado, faz a compra, passa o Pix e o mercado entrega a compra na sua casa. Está ficando fácil, não precisa buscar mais nada, mas esse é o padrão do mundo, é a facilidade para a nossa vida. Mas já com a vida cristã não é assim. Temos que buscar o Senhor, temos que ir a Deus. Salomão dá essa receita em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14, dizendo: e vireis e orareis a mim, buscareis a minha face, e confessai os vossos pecados. Enfim, lá tem uma lista de como nós devemos ir a Deus. Aí diz: então eu perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra, ou seja, vou prosperar a tua vida. Então, quando eu não vou a Deus, eu vou ao mundo. Pode ter certeza que ir a Deus é na posição vertical. Se eu não vou a Deus, eu estou implicado com as coisas da horizontal. É onde eu habito, aquilo que mais me interessa é o meu bem-estar, o meu bem-viver, é a busca pelas coisas dessa terra, pelas coisas dessa vida. E talvez é isso que está impregnado na tua alma, e você precisa pensar sobre isso. Eu preciso pensar sobre isso. Onde, disse Jesus em Mateus 7,19, estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se o meu tesouro está em Cristo, eu vou primeiro a Cristo, buscar as coisas do alto. E eu quero que a minha vida produza
os frutos do Espírito. Se eu produzo os frutos do Espírito, com certeza quem está perto de mim e perto de você vai querer estar perto sempre. Agora, os frutos do Espírito são contrários às obras da carne. E as obras da carne que Paulo descreve em Gálatas é muito próximo de nós, da nossa natureza humana. Vamos dizer assim, pode estar até agindo na vida de alguém, mas o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito séria. Ele diz: os que praticam tais coisas, eu vos digo, como antes já disse, que não herdarão o reino do céu. E a lista das obras da carne são, eu até peguei hoje, eu tenho um PowerPoint, estava pensando em jogar ele aqui e ministrar sobre isso. Qualquer dia vou estar fazendo isso, mas não era o dia também. Então o apóstolo Paulo diz que as obras da carne, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Sabe o que é porfia? Luta por superioridade, oposição dentro da igreja, emulações, ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros, iras, fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações, pelejas, ambição egoísta, cobiça de poder, dissensões introduzidas. Você pode jogar o versículo Gálatas 19, capítulo 5, versículo 19. Heresias, falar, ensinar uma coisa na congregação que não tem respaldo bíblico, inveja, antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Então eu fico me azedando, me consumindo de inveja. Homicídio, matar o próximo por perversidade. Lá em 1 João, capítulo 2, o Senhor vai dizer que aquele que odeia o seu próximo, tem raiva de alguém, é homicida, porque cada vez que ele lembra daquela pessoa, aquilo sobe uma ira nele. Então, tem aquele que mata, literalmente tirando a vida de alguém, e tem aquele que está matando alguém com a sua raiva, com o seu ódio, com a sua mágoa. E nós precisamos pensar nisso que o texto nos diz. Olha bem, volta aí, Davi, para mim no 19, por favor. É capítulo 19? Não, capítulo 5, versículo 19. Olha aí. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas saem, elas transparecem através da nossa vida. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, emulações, ira. Você é uma pessoa irada? Você fica irado com facilidade? Pensa o que você está fazendo com a sua vida. Pelejas, dissensões, confusão, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Eu vou pedir para vocês lerem, acerca das quais vos declaro, como antes já disse. Vocês, por favor. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra está dizendo que não herdarão. Se está dizendo que não herdarão, quem pratica isso vai herdar? Então nós vamos pensar, irmãos, os dias são maus, os dias estão se afunilando, a coisa está ficando difícil, e nós precisamos buscar as coisas de cima, ou seja, precisamos perdoar, liberar perdão sobre aqueles que nos ofenderam, precisamos amar, porque amor é fruto do Espírito, e o apóstolo Paulo vai falar isso em Coríntios, dizendo que ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, e parará, e pererê, e papapá, mas não tivesse amor, nada disso adiantaria. Eu posso vir aqui, irmãos, pregar bonitinho, vocês olharem, me admirar pelo que faço, mas se eu não tiver esse fruto do Espírito na minha vida, aos olhos de Deus, eu estou perdido.
Eu estou perdido aos olhos de Deus. Assim você precisa analisar você. Como está a sua vida aos olhos de Deus? Aos olhos de Deus, você tem sido uma pessoa que tem trabalhado a sua vida para a eternidade no céu, ou é vacilante, está indo aí, vamos dizer assim, igual cascudo na maré. A maré leva eles, fica por aí tentando ajeitar as coisas para voltar para trás para a água. Nós precisamos pensar, amados, porque a nossa vida é o mais precioso bem que possuímos. Não é o carro, não é a sua casa, não é as coisas da sua casa, é a sua vida. Lá nós temos uma instrução em Eclesiastes 12:7, o pó volta ao pó, e o Espírito a Deus que o deu. Agora nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. O espírito vai voltar a Deus? Vai. O pó vai ao pó porque veio do pó? Vai. E a alma? A alma precisa de conversão, a alma precisa de perdão, a alma precisa de Jesus, a alma que tem que se submeter à vontade de Deus. E Paulo está dizendo isso no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros sobre a terra. Ou seja, nessa tradução aqui ele vai dizer, eu acho que não, portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os vossos desejos malignos, ou seja, matem os vossos desejos malignos. E esse desejo maligno está no espírito? Não. Está no corpo? Não. Está na alma. São os desejos carnais, é a nossa vontade, tanto de fazer a coisa errada para nos saciar, nos satisfazer, quanto também fazer contra os outros para nos saciar. Sabe aquela pessoa que quando ela vai soltar os cachorros nos outros, ela solta cachorrinho, cachorro e cachorrão? Porque ele não tem limite, ele tem que se contentar com o mal, com o que fala. Então, amados, olha o texto: buscai as coisas que são acima, Colossenses 1, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Onde está Cristo? O Senhor. Nós temos que ir lá, mediante a fé, olhando para a palavra e aplicando a palavra em nossa vida, porque nós estamos lá, nós estamos focados lá. O que interessa para nós é a vida eterna. Nós sabemos que isso aqui vai passar, e nada que conquistarmos nessa terra iremos levar para o céu. Ainda o que vai é a melhor roupa, ou o melhor terno, que o cara da funerária ainda rasga ele tudo para enfiar dentro do cara que já está duro lá dentro, põe no caixão e apodrece no cemitério. É só isso, mais nada. E nós precisamos ter consciência. Irmãos, se vocês olharem os sinais e os acontecimentos mundiais, eu vou ter um vídeo hoje na UBPC Geral, para vocês verem o que está sendo costurado no mundo. Vocês viram uma declaração do Lula agora no Fórum de São Paulo, que é necessário costurar. Israel já trabalha pensando na construção do terceiro templo. Teve o de Salomão, de Herodes, agora o terceiro templo é o templo para o acordo com o anticristo, com o governante mundial. Gente, se nós pararmos para pensar, provavelmente muitos dos utensílios, eu tenho visto algumas reportagens, eu gosto de muita coisa assim lá que envolve Israel, muitos dos utensílios do templo já estão confeccionados. Quando o templo for construído, e essa construção vai ser um concerto entre nações para não dar um BO, e aí vai envolver todo mundo, muçulmano, então vai ser costurado um acerto. Então nós precisamos pensar, pastor, mas isso aí será que eu vou me preocupar com isso? Isso meu filho, se eu for ainda este ano, eu tenho que entrar no céu, você tem que estar pronto hoje. E não sabemos a hora. Quando perguntaram os discípulos a Jesus, qual é o tempo da tua vida? Ele disse, olha, isso não me convém saber, nem a mim, nem os anjos que estão no céu. Ele estava na terra com os discípulos, nem aos anjos que estão no céu, e ele tinha vindo do céu, voltaria para o céu. Ele disse, mas só o meu Pai. O dia e a hora só pertence a Deus. Se Deus quiser dar um estalo no dedo e falar, vou buscar minha igreja, Ele vem. Então nós precisamos pensar,
Por que o texto está dizendo para nós? Que nós devemos buscar, olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ressuscitaste. Entreguei minha vida a Cristo. Ele desceu à sepultura e ressuscitou. Entreguei minha vida a Ele, eu ressuscitei com Ele. Você ressuscitou com Ele. Você vive com Ele. Não somos mais de nós mesmos, nós somos dele. Amém? É o cuida da tua vida que eu cuido da minha, mas a minha eu entreguei para Ele. Está nos cuidando dele. Entrega a tua para Ele e zela. Zela é como você plantar uma flor e não colocar água naquele vaso. A hora que aquela terra secar, aquela planta seca também. Precisa ter um zelo, precisa ser regada. Rega a tua vida com oração, com a palavra de Deus, com obediência. Afasta você daquilo que é mal. Mal aos olhos de quem? De Deus, que é contrário à palavra. Isso é santificação. É um processo, amados. Olha Hebreus capítulo 14, versículo 12, diz lá para nós, ou é o inverso, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Santificação é um processo. Paz com todos. Se você não tem paz com alguém, trate de ter. É mandamento do Senhor. E a santificação é um processo, é diário, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se Deus te chama para a eternidade, permite você passar para a eternidade, ou eu passar, nós precisamos ter a nossa vida consertada. Por isso que nós temos a palavra e devemos meditar na palavra de dia e de noite, porque Deus sempre vai levar os nossos olhos num ponto onde Ele quer consertar a nossa vida. Eu já contei algumas vezes aqui, quando eu me converti, eu tinha um açougue, e na entrada de carne do açougue, o meu funcionário era instruído, os funcionários do açougue, a tirar o peso da balança de entrada. Ou seja, vamos falar o português claro, passar a mão mesmo. E aquilo foi feito ao longo de algum tempo, não sei quantos anos. E eu me converti nesse meio tempo. E uma noite eu sentei em casa, já umas 11 horas da noite, e como era meu hábito, ler a palavra toda noite, toda manhã e à tarde, depois do almoço, eu tinha um tempo, todos os dias de leitura da palavra. E aí, trabalhava, viu, irmãos? Tinha filho, eu levava na escola, buscava na escola, tinha comércio, batalhava o dia inteiro, à noite ia para a igreja. Porque às vezes dá a impressão que eu não fazia nada, só lia a Bíblia. E aí, queridos, eu sentei na minha cama, num cantinho ali onde eu costumava ficar, lendo a palavra, e fui em Provérbios capítulo 11. Abri a Bíblia, para fazer uma leitura, embora eu goste de fazer a leitura sequencial do livro inteiro. Aquele dia, quando eu abri a Bíblia, assim, ela caiu em Provérbios 11 e diz lá: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é agradável aos olhos de Deus. Não é bem essa parte do versículo, deixa eu contar. Olha o que diz o texto: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando eu li isso, eu entendi que a balança não engana ninguém. Quem engana é o balanceiro. A balança está ali, não faz mal a ninguém. Como o celular também não faz mal a ninguém. É você que usa o celular, né? Então, quem usa o celular é que tem que estar atento com o que ele faz no celular. Pode usar o celular para o bem, para edificar alguém, orar para alguém, enviar uma mensagem para alguém. Pode usar o celular para falar mal de alguém, para contar uma fofoca, um fuxico, trazer um algo que vai ferir ou machucar alguém. É uma ferramenta. E quando eu li esse texto, eu disse: meu Deus, é misericórdia da minha vida, eu sou um homem abominável aos teus olhos. Não, a partir de hoje, fechei a Bíblia ali naquela hora e fui orar a Deus, pedir perdão e fiz um concerto com Deus. Nunca mais eu tiro nada na balança. Dos clientes eu nunca tirei 50 gramas, 100 gramas, eu nunca fiz.
Aí, irmãos, cheguei no outro dia, chamei os funcionários e falei para eles, olha, a partir de hoje não faz mais isso. Mas seu Adelino ainda não fez as contas, falou, olha quanto o senhor vai perder por mês, dá para pagar meu salário. Não, pelo amor de Deus, não fala mais nisso. Não me faça mais isso. Tanto que eles se converteram, esse domingo passado estava aqui o Valdinei, que é um deles. Então, amados, eu tomei decisões com a minha vida. Por quê? Porque eu já me converti há 34 anos e comecei a pensar que Deus podia me chamar para a eternidade. E eu não queria levar uma carga de pecados sendo conhecidos por mim. Sempre nas minhas orações eu digo, Senhor, revela para mim aquilo que são pecados ocultos, que está em mim, que eu não conheço, que eu quero abandonar. Eu tenho uma luta constante comigo, irmãos. Eu nunca critico os outros, eu critico a mim mesmo. Porque aos olhos de Deus, quem vai entrar no céu sou eu. Se os outros não forem, é problema deles, porque eles não quiserem. Mas eu tenho que cuidar da minha vida, entende? A minha esposa tem que cuidar da vida dela. De se limpar através do ensino da palavra, mudar, termos o caráter de Cristo em nós. Assim como você. A tua vinha é a tua família que vai se convertendo a partir da hora que elas olham para a vida de vocês. Então, amados, olha o que o texto vai dizer no versículo 2: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. Já viu que a maioria dos crentes, tem um estudo que 70% da igreja evangélica não lê a Bíblia. 70%. Eles folheiam a Bíblia de vez em quando, mas dizer que tem uma vida com a palavra, não. E aí é que está o problema e o prejuízo da igreja evangélica. Hoje fala-se que no Brasil tem 50 milhões de evangélicos, mas você vê que não é um evangelho perfeitinho assim, saudável. Tem muita coisa nesse meio aí, muita gente com rótulo que não vive o evangelho. Então, amados, olha, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, qual deve ser o nosso papel aos olhos do Senhor? Pensar nas coisas que são de cima. Então vou aprender, vou pôr na minha vida todo dia uma porção e vou meditar naquilo. Salmo capítulo 1 diz isso, versículo 2. Josué capítulo 1 versículo 8 diz isso. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tenha compromisso com essa palavra todo dia. Por quê? Porque a tua vida que está em jogo não é a minha. Quer dizer, a tua vida está em jogo, a minha também. Mas eu tenho que tomar os meus cuidados. E eu não tenho que cuidar da sua vida. E da sua vida quem cuida é Deus. E você mesmo. Se você não tomar conta dela direitinho, o diabo toma. Entendeu? Ou Deus toma conta da nossa vida, porque a gente entregou ela aos cuidados do Senhor, zela da nossa vida conforme o ensino, somos instruídos pela palavra, ou então o diabo vai entrar e vai fazer uma bagunça na nossa vida. Eu sei que está cansativo, está calor, mas já estou no final. Quando Cristo, que é a nossa vida, no versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, você não é mais de você mesmo. Você não pode mais fazer o que você quer. Você já morreu para você. Agora a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Você não tem mais vontade própria, nem eu. Quando o presbítero Júlio falou aqui da conversão dele, ele está aqui faz 32 anos. Aqui João Machado congregou mais 30 anos, irmã Esther. Faleceram congregando essa igreja. O Antônio Lima. Gente, que permaneceu aqui por mais 30 anos. A igreja teve problemas altos e baixos, e eles permaneceram. Quando eu cheguei aqui, eles estavam. Entende? Então nós precisamos estar firmados em Cristo e santificar a nossa vida na expectativa que Ele possa voltar a qualquer momento, e sempre lembrando que nós não somos de nós mesmos. Tem negócio assim, ninguém tem nada com a minha vida. Quem falou que não tem? Aquele que passou pela cruz tem. Foi Ele que nos deu a vida. Nós vamos dar conta da nossa vida. Filipenses capítulo 3,
acho que é o versículo 12, 13, 14, por ali, vai dizer que naquele dia todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É nesse dia que eu vou ver que eu não sou o Senhor da minha vida, é Ele. E aí nesse dia não é dia de julgamento, não é dia de salvação, é dia de acerto de conta. Para quem entrou salvo, é salvo eternamente. Se não entrou salvo, vai ser apartado lá. Agora a salvação já está em nós. Nós já aceitamos a Cristo. Agora estamos no processo de santificação. Vamos deixar de lado aquilo que é desagrado ao Pai. E vamos nos encher das coisas de Deus e não das coisas da nossa natureza. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Olha, quando Cristo vier, você também vai. Ele vai se manifestar a nós e nós vamos nos manifestar a Ele. De que forma? Pela vontade dEle. É o arrebatamento da igreja. Mortificai as obras. Deixa eu ver aqui nessa daqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que são idolatria. Aqui diz dessa forma: portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os vossos desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, que são coisas que coração impuro pensa mal dos outros, fala mal dos outros. Aqui diz maledicência, nós já vamos ver. Imoralidade e desejos vergonhosos, são todo tipo de pecados. Tem coisas que a pessoa ele sabe que é pecado, mas ele dá uma olhada assim, não tem ninguém por perto, ele aproveita. Mas é os olhos de Deus. Não adorem coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. Tudo aquilo que é bom nessa vida, que você sofre, deseja ter, luta para ter e conquistar, e às vezes você não está confiando tanto em Deus quanto devia, e está confiando nas suas próprias forças, é idolatria. Olha o versículo 6: a ira terrível de Deus está sobre aqueles que fazem tais coisas. Então o que eu preciso pensar? Preciso conhecer a palavra, me livrar daquilo que é mal aos olhos de Deus, para que eu possa colher de Deus a bênção eterna. Então, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então eu tenho que decidir: eu sou um obediente ou eu sou um desobediente? Eu faço a vontade de Deus ou faço a minha própria vontade? Como está a minha vida aos olhos de Deus? Irmãos, eu tenho 65 anos. O melhor da minha vida, vamos dizer assim, dos meus anos de vigor, de juventude, de tudo que eu já fiz e trabalhei nessa terra, já passou. Hoje eu posso desempenhar ainda algumas coisas mais para frente, aí, não sei quantos anos tenho, mas eu preciso viver melhor. Se você perguntasse para mim, se Deus te levasse lá atrás para os 30 anos de idade, o que você faria? Eu faria tudo diferente do que já fiz. Então vocês que estão hoje e são mais jovens do que eu, façam diferente, escuta isso, procura viver isso, aplica isso na tua vida, foca o céu, pensa no céu, busca as coisas do céu para a tua vida. Deus tem coisas boas para nós. A gente pensa que as coisas boas são as terrenas, isso aí é secundário. Isso é para o nosso conforto, para o nosso bem viver nessa terra e por pouco tempo. Então, se nós estivermos fortalecidos em Deus e nós estivermos preenchidos pelas coisas do céu, as coisas da terra não são tão significantes para nós. Quando a pessoa luta muito, sofre muito pelas coisas da terra, é porque ela tem menos de Deus dentro dela. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, ou seja, é a retidão, a forma de viver conforme a vontade de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus vai acrescentar? Vai, claro, Ele é Pai. E todo pai cuida bem dos seus filhos. Deus é Pai. Nós precisamos entender como é que está a nossa relação com Ele. É uma relação de filho e pai. Como é que estamos vivendo com Deus? Se nós vivemos como verdadeiros filhos obedientes,
Ele vai estar acrescentando em nossa vida. O problema é que eu conheci uma pessoa que ela dizia assim: as coisas de Deus demoram muito, a gente fica esperando Deus fazer, mas Deus demora muito. Eu ficava olhando assim, falei: gente, eu não acredito que eu estou vendo um negócio desse. As coisas de Deus não demoram. Ele nos dá a oportunidade de esperarmos confiantemente nele, para que ele realize os nossos sonhos e as nossas vontades. Sabia disso? Está escrito que se nós pedirmos, ele faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Glória a Deus. É melhor esperar em Deus. Pastor, eu tenho que trabalhar? Claro, você tem teu trabalho, trabalha, faz o teu trabalho direitinho e espera em Deus. Espera em Deus. Seja obediente como filho. Filho tem que orar? Tem que dizimar? Tem que ofertar? Tem que se livrar de tudo isso que nós já falamos aqui nessa noite? Tem. A oferta é uma semeadura. Se você planta, colhe. Quem não planta, não colhe. É simples. Eu faço a escolha. O dízimo abre janelas no céu. É simples. Eu entrego meu dízimo confiando na promessa de Deus. Eu não entrego porque eu não confio em Deus, não confio na palavra de Deus, eu administro minha vida. É simples também, é escolha. E aí ele vai dizer para nós aqui no versículo 6: pelas quais coisas veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivia Israel. Aí eu tenho que analisar: eu andava ou eu ando? Eu fazia essas coisas ou eu ainda faço? Olha lá. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavra torpe, palavrão. A gente fala muita coisa que não deveria falar. Pecado. E em Efésios capítulo 4, versículo 29, o Senhor diz: não extingais, não entristeçais o Espírito Santo com as palavras torpes da vossa boca. Fala o que quer, entristece o Espírito de Deus e não pode. Então nós precisamos estar analisando essas coisas. Olha o que o texto diz para nós: ira. O que é ira? Ira é a pessoa que fica furiosa, fica azeda, fica nervosa, fala coisa que não devia falar. Cólera, pior ainda, malícia, pessoa que é maliciosa, sabe? Olha assim, fica pensando mal dos outros, é um coração impuro, como diz no texto acima, a impureza. Maledicência, tem o hábito de falar mal, maledicência, ou seja, dicção, de falar. Tem hábito de falar mal dos outros, tem uma oportunidade de falar mal. Palavras torpes. Não mintais, versículo 9, uns aos outros. Não precisa nem falar sobre isso. A Bíblia diz que o diabo é o enganador, o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Então a gente é crente, mas se vacilar, empresta a língua para o diabo. E aí, em vez do Espírito de Deus usar minha boca para falar, quem está falando na minha boca é o diabo. Não tem como, eu sou filho de Deus, você também, amém? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha bem, nós precisamos ser renovados para o conhecimento, adquirindo um conhecimento cada dia, para nós ficarmos parecidos, ou seja, segundo a imagem daquele que nos criou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Amém. Agora, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, um é alto, o outro é baixo, um é gordinho, o outro é magrinho, um é moreninho, o outro é branquinho. Somos todos diferentes no corpo físico, mas essa imagem e semelhança de Deus é no caráter. Então, o caráter de Deus, olha, e vos vestiste do novo, versículo 10, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e agora, essa imagem e semelhança de Deus continua em nós, porque o pecado manchou ela.
Aí Jesus, o dia que o aceitamos, Ele lavou-nos com seu sangue, nos limpou, olha, nos despimos, como diz o versículo acima, do velho homem. Então agora, com seus feitos, ou seja, as atitudes de um homem ímpio já não mandam mais em nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, versículo 12, santos, amados, de entranhas, ou seja, no teu íntimo, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão. Meu Deus do céu, uma pessoa, quando ela não tem mansidão, nem a vida dela prospera. Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se algum tem queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Isso é buscar as coisas de cima, irmãos, se livrar das coisas da terra, arrancar de nós a nossa natureza maligna e converter a nossa natureza a Cristo e à vontade de Cristo. Versículo 11: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Louvado seja Deus. E aqui ele está falando da igreja, ele não está falando que Cristo é tudo lá no mundo, no meio dos cachaceiros, dos perdidos, dos perversos. E a igreja é que tem que avançar para alcançar eles. Entendeu, queridos? Ele está falando, Cristo é tudo em todos, na igreja. Estava escrevendo para a igreja de Colosso. Então Cristo tem que ser tudo em nós. Todos nós. Nós temos que, verdadeiramente, nós deveríamos ser uma xerox, nós devemos ser uma xerox de Jesus. Ele é o original, nós somos a cópia. O Espírito dele está em nós. O Espírito dele habita conosco. Então nós precisamos ser transformados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, pela renovação do nosso conhecimento. Ou a gente é transformado ou continua encroado. Essa palavra, irmão, quando eu escutei essa palavra uma vez só, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu fui numa farinheira e o pessoal estava raspando mandioca para fazer farinha, tirando aquela casca da mandioca assim, mas tirando rápido com a faca, ia saindo aquela casquinha assim, e aquele foi ficando no sol, eles estão jogando lá no sol. Aí eu falei para ele: o que é isso? Ele falou: isso daí é casca de mandioca que está encroada. Eu falei: isso aí não serve para farinha? Não, isso aí está encroado já, isso aí era comida para cabrito, para o gado. Encroada, tinha aquela palavra assim, que coisa encroada. Aí eu fiquei olhando para aquele monte, eu percebi que as casquinhas de mandioca, elas foram secando e foram ficando assim, ó, enroladinhas assim, ó, conforme arrancando a mandioca, encroada. Sabia que tem crente encroado? Ele fica assim na igreja, ele não muda. Se não muda, como é que vai entrar no céu? Nós temos a oportunidade, estamos vivos, o Espírito de Deus está em nós, a palavra tem lugar em nós. Só nós queremos e lutarmos contra nós. Por isso que porfia em obras da carne é luta contra os outros. O bode está dando cabeçada o tempo todo. Olha assim, um rebanho, pega aí no YouTube um rebanho de bode, o bicho está dando cabeçada um no outro, brincando, atropelando. Ovelha não, tudo quietinho, calmo, tranquilo, vão bastar Então nós precisamos entender. Por isso somos comparados com ovelha, e ele é o pastor. Glória a Deus. Ovelha não fica pensando mal dos outros, não fica. Não, nós somos ovelha, já fomos transformados, estamos sendo transformados, renovados pela palavra. Paulo, ele usa uma expressão, no João capítulo 2, regenerados. Regenerados, sabe o que é regenerados? É tornar ser gerado. Nós fomos gerados no ventre da mãe, na união do pai e a mãe. Nós nascemos, fomos gerados. Agora nós fomos regenerados. É um novo nascimento e somos gerados pelo Espírito Santo novamente, através da palavra em Deus. Amém? Posso encerrar agora?
Estou satisfeito. Creio que cheguei onde Deus queria que eu chegasse com vocês. O ano está terminando.